Jair Pimentel, com você. Olá amigos e amigas, eu sou Jair Pimentel e esse é mais um É Melhor Jair. E quem assistiu o meu primeiro vídeo vai lembrar que eu falei que as nossas postagens iam ter sempre um caráter de uma mensagem positivista, alegre e de vez em quando polêmicas, né? E essa semana já houve uma polêmica que é repercussão no Brasil inteiro. É o caso do advogado Cristiano Ascioli, que encontrando um ministro do Supremo, o excelentíssimo senhor Ricardo Lewandowski, dirigiu-se a ele e disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. Vou até tirar o óculos para falar um pouco. Se a gente for perceber, o advogado foi de forma respeitosa para falar com o ministro, não agrediu, até porque falou da instituição que ele faz parte. E nós podemos fazer a seguinte pergunta: estaremos vivendo uma ditadura branca? Onde nós não podemos mais tecer nenhum comentário e principalmente ao Supremo Tribunal Federal, onde estão os 11 dignos ministros? E a gente tem visto aí nos últimos tempos esse senhor Ricardo Lewandowski e principalmente o Gilmar Mendes darem tapas na cara do brasileiro de forma recorrente. O Ministério Público investiga junto com a Polícia Federal, pedem a prisão preventiva e 2 dias depois, ou uma semana, eles mandam soltar, principalmente o ministro Gilmar Mendes. Mas no caso aqui específico, vamos falar um pouco desse ministro Ricardo Lewandowski. Ele que não conseguiu entender o comentário do advogado que estava no mesmo voo que ele. E o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, e ele como ministro ele tinha que manter, o equilíbrio, ser ponderado, mas não. Ele se irritou e mandou prender o advogado. Eles permaneceram no mesmo voo, eu acho para evitar maiores problemas, e chegando lá, o advogado foi escoltado pela polícia, até a sala do Estado-Maior, onde teve que prestar esclarecimentos. Mas tem uma coisa na Constituição que nos garante o direito da livre expressão. E foi isso que o advogado fez. Muitos podem questionar que ali não seria o momento adequado, ou a forma como ele fez, enfim. Estamos numa democracia e isso abre margens para várias interpretações e temos que respeitar. Agora, outro caso que chamou a atenção foi a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que achávamos que a Ordem dos Advogados do Brasil iria ser corporativista, mas não, soltou uma nota defendendo o ministro e o Supremo. Será que porque muitos dos grandes advogados que fazem parte da OAB e da direção têm seus clientes envolvidos, principalmente na Operação Lava Jato, essa operação que daqui a pouco esses ministros irão julgar? Fica a pergunta, né? Mas vamos falar sobre esse ministro. Ministro esse que foi indicado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidiário, Ministro esse que julgou a maioria dos casos do mensalão, que Lula estava envolvido. Ministro esse que absolveu, na época, a cúpula do PT, que eu gosto de chamar dos 3 J's. Alguém se lembra do João Paulo, da Cunha, José Genuíno e José Disseu. E agora há pouco, esse mesmo juiz, ele manda libertar o José Disseu, que está condenado já em segunda instância. Esse mesmo ministro, na votação do impeachment, criou uma nova jurisprudência, fatiando a Constituição, porque a Dilma tinha que perder a presidência e os direitos políticos. Ele só fez ela perder a presidência e garantiu a ela os seus direitos políticos. Mas a população de Minas Gerais deu a resposta nas urnas, não elegendo ela senadora. E quem é a função de, digamos, fiscalizar o Supremo Tribunal Federal? É o Senado. Mas esse Senado que tem vários senadores envolvidos também na Lava Jato. Agora, eu que fiz gestão pública e passei a entender
melhor mecânica da coisa, os três poderes são independentes, mas trabalham de forma harmoniosa. Mas vejam só, o legislativo é eleito pelo povo. O executivo também é eleito pelo povo. Já o judiciário, que é outro poder independente, é indicado pelo presidente da República e tem que ser chancelado pelo Senado. Aí volto a dizer, esse Senado que tem vários senadores envolvidos em corrupção, que esses ministros que eles chancelaram, né, que deram o ok, vão julgá-los. Então você veja que independência é essa. E o Supremo não está acima do bem e do mal. O Supremo não está acima de Deus. Então está na hora do Senado Federal tomar uma providência e tirar da gaveta aqueles pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, que semana passada estava em Portugal, num dia normal, onde eles deveriam estar trabalhando no Supremo, estava fazendo compras em Portugal. E um cidadão brasileiro que mora lá filmou ele perguntando: bonito, né, ministro? O senhor aqui, enquanto os brasileiros normais estão trabalhando. E ele agora ameaça também processar esse cidadão brasileiro. Ou seja, será que nós não podemos mais omitir nenhuma opinião, principalmente com relação ao Supremo Tribunal Federal? Só que o gigante acordou e deu a resposta nas urnas contra os políticos já, né, o que nós chamamos caciques, as grandes empresas de comunicações, aqueles que influenciavam e hoje com as redes sociais já não conseguem fazer mais isso com frequência. Então a população tem que se levantar e reivindicar do Senado, que tire da gaveta sim pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, contra Marco Aurélio, contra o próprio Ricardo Lewandowski. E na gestão pública, né, existe o princípio do LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E parece que para esse ministro faltou, no mínimo, moralidade. Porque mandar prender um advogado que fez apenas um comentário e soltar bandidos corruptos que já estão condenados em segunda instância, esse mesmo ministro que quando na votação para dizer se a prisão em segunda instância é legal ou não, ele foi contra. Por quê? Porque beneficiava o presidente que o nomeou para ser ministro do Supremo. Então nós temos que acordar, gente. Nós temos que pedir para esse Senado, que foi eleito pelo povo, para que também cobre desse mesmo Supremo, que eles não estão acima do bem e do mal. Não estão acima da lei. Então, essa é a minha mensagem de hoje, fica o meu vídeo aqui. Eu sou Jair Pimentel e esse foi mais um É Melhor Jair. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!